O que estudar para tocar teclado na igreja? Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é o que estudar para tocar teclado na igreja. Existem diversos temas e existem diversas metodologias e formas de você estudar teclado. Existe a forma popular, existe a forma erudita e também existe o método focado e direcionado para você tocar na igreja. Eu vejo que muitas pessoas acabam se perdendo em meio a tantos conteúdos, primeiro, por não seguir método nenhum e tentar aprender de forma aleatória na internet, e cada dia você estuda um tema específico diferente sem ter um propósito e não aprende nada. Um dia você está estudando ritmos, no outro dia você está estudando dedilhado, por exemplo. No outro dia você está estudando arpejos. No outro dia você está estudando uma frase, por exemplo. No outro dia você quer fazer uma frase, depois está estudando escala e no final das contas, sem ter um propósito claro, você perde muito tempo e não consegue ter resultado algum. E eu sei que tem outras pessoas que já tentaram aprender e estudar seguindo os métodos convencionais e talvez não teve resultado nenhum, fazendo aula particular, estudando uma escola de música ou talvez fazendo um conservatório. Perdeu muito tempo, perdeu muito dinheiro e não conseguiu ter resultado algum. E grande parte dos meus alunos de teclado gospel do Melodias e Riffs, mesmo começando do absoluto zero, são capazes de tocar na igreja com segurança em menos de 3 meses. Qual a diferença entre eles para muitos de vocês? Primeiro, a forma de estudar e a metodologia que eles seguem. Quer ver um exemplo para vocês entenderem? Para a gente que somos cristãos, nós temos algumas necessidades muito específicas que você não estuda e não aprende em nenhum outro estudo, em nenhuma outra escola convencional. Por exemplo, como fazer fundo de oração e pregação. Você não estuda isso e não aprende em nenhuma escola de música. Por quê? Primeiro, os professores não são cristãos e esse não é o propósito e objetivo deles. Como tocar corinhos de fogo, para quem é de igrejas pentecostais, isso você não aprende em escola nenhuma. Ou, por exemplo, como tocar de ouvido. Você vai aprender a ler cifra, tablatura, partitura, mas ouvido não é pauta e não é tema que a gente estuda numa escola convencional. E muitos de vocês talvez perdeu muito tempo, não teve resultado, não por falta de dom e muito menos por falta de capacidade, sim por não estar estudando e seguindo um método alinhado para o seu propósito de tocar na igreja. Então, antes de eu trazer para vocês qual é exatamente o método focado e direcionado para você tocar na igreja, que é exatamente o método que eu utilizo com meus alunos, que com menos de 3 meses, mesmo saindo do absoluto zero, eles são capazes de tocar, eu quero pedir o seu like, seu joinha, o seu gostei para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando mais pessoas. Não custa nada, clica aí no like, clica no joinha, mas a gente vai conseguir ajudar e abençoar a vida de mais pessoas e tornar eles também tecladistas preparados para tocar no reino de Deus. Então, não dá para mim trazer aqui simplesmente para vocês todo um cronograma do zero ao avançado que eu trago dentro do meu curso em pouquíssimo tempo aqui, em uma pequena aula. Mas eu posso estar trazendo aqui o que realmente importa e quais são os principais pilares que os meus alunos estudam no início para conseguir ter resultado e depois, posteriormente, eles aprofundam em outros temas. Primeiro, tocar de ouvido não é o primeiro passo e muita gente erra que acha que precisa começar a estudar e saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Se você pensar desse jeito, primeiro, vai demorar muito para você começar a tocar na igreja e pelo fato de você não ter uma base prévia sobre música, você não vai conseguir dominar. Existem diversas formas de você estar estudando e tocando instrumento, através de cifra, partitura, tablatura e também através do ouvido. Entre essas 4 linhas e formas de você estudar, a mais simples e rápida é através das cifras. Então você precisa conhecer, saber ler e entender aquelas siglas da cifra, porque é o primeiro passo que você tem que dar para conseguir estar conseguindo tocar os hinos com segurança. Mas não adianta só conhecer as siglas, mas você precisa conhecer os acordes também. Mas quais acordes, professor? De preferência, todos os acordes maiores, menores e sustenidos e bemóis. Por que isso, professor? Porque para você tocar na igreja vai depender muito de algumas tonalidades. Se você toca um hino, por exemplo, que está no tom de Dó maior, vai ser tudo tecla branca. Muitos de vocês estão acostumados a tocar desse jeito, tudo em tecla branca. Mas se você precisar tocar um hino no tom de Ré maior, já vai começar a ter tecla preta. Por exemplo, ó, ao único que é digno de receber, ó, tecla preta. Ao único que é digno, se for em Mi maior, mais teclas pretas. Ao único
que é digno, ó, 2 teclas pretas, de receber. Se for sustenido, se for bemol, você precisa ter esse conhecimento, senão você não consegue tocar com segurança na sua igreja. Mas não adianta você estudar de forma sequencial, tipo Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior, Dó maior. Essa é a forma convencional que muitos de vocês já devem ter estudado e aprendido com alguns professores que não trouxe resultado. Por quê? Para quem é iniciante, é muito difícil conseguir ter resultados e tocar os hinos de forma perfeita. Por quê? A gente não tem coordenação motora no início, não tem tanta prática e por mais que a gente estude, parece que se torna algo muito complexo. Vamos supor, você está tocando o hino aqui em Dó maior, aí você precisa tocar o Sol maior. Olha o tamanho do salto que você tem que dar. Do Dó, a mão direita tem que sair e vir para cá. A mão esquerda tem que dar um salto também muito grande, ó. Dó, Sol, Dó, Sol. Qual que é o problema? Se você não tem prática, você vai fazer isso aqui, ó, e vai ficar esbarrando em outra tecla. Por mais que você repita, treina isso, você não consegue ver resultado. E muita gente se frustra e acaba desistindo, acreditando que não tem dom ou capacidade. Agora imagina, você vai tocar um hino, você tem que pensar na cifra, nos acordes, tem a parte técnica, tem que conseguir cantar, sincronizar tudo isso é um grande desafio, porque são muitas variáveis para você tocar um hino. Então, se esse é o jeito errado, professor, qual seria o jeito certo? É através do método chamado de encadeamento de acordes, que é a espinha dorsal e a base do meu curso de teclado gospel do Melodias e Riffs. O que consiste os encadeamentos de acordes? A forma mais fácil, bonita e correta de se tocar teclado. Você encontra todos os acordes, todas as notas, o mais próximo possível. Por exemplo, Dó, Sol, Dó, uma sequência de acordes, Dó com sétima, Fá, Fá menor, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Para mim tocar o Dó e sair do Dó e para o Sol, não preciso fazer esse pulo todo. Eu simplesmente pego esse dedo, volto uma tecla e esse dedo eu volto uma tecla. Ó, minha mão praticamente não mexe. Olha um exemplo disso. Em espírito, olha minha mão direita, quase não vai mexer. Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Percebe que a minha mão praticamente não mexe, eu não fico dando salto para mim tocar. É tudo pertinho. Então isso facilita muito, principalmente para quem é mais iniciante e ainda não tem tanta coordenação motora assim. Então você consegue, através dos encadeamentos, tocar vários hinos com muito mais facilidade mesmo com pouca prática. Outra grande vantagem é que existe um encadeamento para cada uma das tonalidades. É uma sequência que a gente faz se baseando no campo harmônico e automaticamente qualquer hino em cada tonalidade específica você consegue tocar com tranquilidade. Ah, eu preciso tocar um hino que está no tom de Si maior. Muita gente tem dificuldade com sustenidos, bemóis, com tecla preta. Sabendo, a sequência fica mais fácil. Si, Fá sustenido, Si. Si com sétima, Mi, Mi menor, Si, Sol sustenido menor. É a sequência dentro do encadeamento. Eu poderia tocar o hino em Si maior, tranquilo, sem dificuldade, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Percebe que não é um desafio, uma dificuldade tocar com teclas pretas? Por quê? Porque eu conheço o encadeamento de acordes, que fica mais fácil, tudo mais perto, e eu não me perco em meio a tantos acordes e também não me perco nas teclas pretas. Essa é a espinha dorsal do meu curso que traz tanto resultado para os nossos alunos e por isso eles conseguem tocar na igreja em menos de 3 meses, mesmo começando do absoluto zero. E agora a gente tem um terceiro pilar que também é essencial, que são os ritmos. Não adianta nada você conhecer as leituras de cifras, conhecer os encadeamentos de acordes, se você pegar uma cifra e não saber exatamente qual ritmo utilizar. E muitos de vocês erram porque acham que precisa aprender e estudar um ritmo para cada um dos hinos. Não é verdade isso. E você, com um método que eu também desenvolvi chamado de RT4, com apenas 4 ritmos, é capaz de tocar todos e qualquer hino que você quiser ou precisar. Vou dar um exemplo, só com ritmo, ó, poderia tocar vários hinos, ó, com pop lento esse ritmo, que é 4 tempos. Ao único que é digno de receber, ou por exemplo, em espírito, mesmo ritmo, em verdade, ou por exemplo, outro hino. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
entre vários outros hinos diferentes. Só com o ritmo eu sou capaz de tocar diversos hinos diferentes. Mas não dá para tocar todos os hinos só com um. Mas se você entende o método RT4 e aprende os 4 principais ritmos, que cada um deles tem um tempo específico, você é capaz de tocar todos e qualquer hino que você quiser ou precisar na sua igreja. Esses são os 3 pilares que eu utilizo com os meus alunos e por isso eles conseguem ter tantos resultados e conseguem tocar na igreja em menos de 3 meses. Foca no essencial e depois que você dominar esses 3 pilares, você pode aprofundar em outros temas e outras técnicas com muito mais calma, já tocando e ajudando na sua congregação. Então, se você curtiu essa aula, não esqueça de compartilhar ela com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar teclado para estar tocando na igreja e pega o link dessa aula e compartilha com um grupo da sua congregação, da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outras pessoas aprender e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!